E aí pessoal, YouTube, Fox Walker na área, fazendo sempre comentar a respeito de um texto, né, que tá rolando aí na internet, que parece que estão dizendo que isso são spoilers do próximo episódio das 6 temporadas da Walking Dead, que no caso é o episódio 9. Porém, analisando um pouco esse texto, parece que o autor, né, ou a pessoa que escreveu isso, parece que se baseou um pouco em questões óbvias. Outras coisas parecem ser apenas deduções e outras parecem ser coisas que realmente vão acontecer, principalmente se comparado com a sua contraparte dos quadrinhos, né? Porque The Walking Dead é baseado nos quadrinhos do Walking Dead. Então, vamos começar com essa análise aqui. Eu vou discutir os 10 pontos apresentados, porque no texto tem 10 spoilers, e para ver se realmente faz sentido algumas coisas ou não, na minha opinião. Então vamos começar com essa análise barra dedução, etc. Então, o primeiro ponto, o primeiro spoiler que tem aqui no texto é um bem óbvio, que já foi mencionado desde o término do episódio 8, ou até mesmo no próprio possível resumo do que poderia acontecer no episódio 8 da 6ª temporada, que fala que o Sam vai chamar a atenção dos zumbis, né, falando mãe, 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 e vai acabar sendo devorado pelos zumbis. E a Jessie vai tentar salvar o próprio filho e vai acabar sendo morta no processo. Então, isso meio que acontece nos quadrinhos, né, uma coisa meio semelhante, e tava no resumo que assim, um resumo que parece ser oficial. Então, esse spoiler aqui parece ser verdadeiro, mas não tem nada de novo, sacou? A pessoa apenas se baseou no que já estava existente anteriormente, então não é nada de novo isso aqui. Só que assim, na minha opinião, eu gostaria muito que a Jessie sobrevivesse, mas também tem sentido matar ela agora. Agora, o segundo ponto é, o lobo se assusta, né, o lobo que tá com a Denise como refém, ele se assusta com a horda e atira sem querer em todas as direções, porque ele tá armado, ele vai tentar se defender, e um dos tiros vai acabar acertando o olho do Cole, né, vai acabar acertando o rosto dele e vai destruir a sua face. E o Cole, devido ao ferimento, ele vai acabar caindo e esmagando a Judith, porque ele está segurando a Judith embaixo daquela roupa ensanguentada. Então, novamente, esse é um boato que está acontecendo, né? Isso rolou algumas semanas atrás, falando sobre a possível morte da Judith. É uma coisa, assim, um tanto interessante, porém também não tem nada de novo. Mas, assim, esse segundo ponto eu acho que pode acontecer, eu acho que seria muito mais apropriado o lobo atirar no Cole do que o Ron. Porque isso aconteceu, se compararmos com os quadrinhos, porque uma pessoa que estava armada atirou para todos os lados e acabou acertando o Cole, então faz mais sentido o lobo atirar no Cole do que o Ron, né? E o Ron, se ele não acertar, ele vai ficar indignado, enfim, vai meio que fazer o vilão não cumprir o seu objetivo, então vai ser algo interessante. Agora, o terceiro ponto a questão do Cole esmagar a Judith é um assunto meio delicado, porque envolve a morte de um bebê, né, um bebê tipo, acho que de 8 meses ou algo assim, eu não sei quanto tempo se passou da terceira até essa temporada, mas já passou um tempinho. E assim, é uma coisa séria, né, matar um bebê numa série meio light, porque uma coisa é matar crianças no Game of Thrones, né, que é uma coisa mais pesada, agora no The Walking Dead é uma coisa um pouco mais diferente. Eu acho que, assim, eu gostaria que isso acontecesse. Eu acho que pode ser verdade isso. Ainda mais porque não tem nenhuma notícia da Judith durante a questão de gravações dos próximos episódios. Realmente não tem nenhuma notícia dela, né? Então, mas também é personagem um pouco ausente, então também é justificável a falta de notícias da própria personagem. Agora, o terceiro ponto a Michonne mata o Ron que atira no Rick. Tudo bem, eu concordo que a Michonne pode matar o Ron, isso aí já está confirmado no resumo, né, que parece ser oficial, que tipo, foi lançado antes do episódio 8. E aqui o Ron acaba atirando no Rick. Esse ponto aí me deixou meio em dúvida. Porque se o Rick levar um tiro, ele vai ficar ferido, certamente. E não tem, assim, eu não consigo ver o Rick ferido, né, com uma bala, conseguir sobreviver naquele tipo de situação. A bala vai ter que passar de raspão, ou pelo menos passar, né, atingir o Rick e passar pelo outro lado, porque é meio complicado o Rick conseguir pelo menos salvar Alexandria, ou pelo menos algumas pessoas, com uma bala dentro do próprio corpo, com um ferimento destacável, né, mas a questão da Michonne matar o Ron eu concordo, agora o Ron atirar no Rick eu acho isso meio estranho. O quarto ponto Daryl será levado para o grupo do Negan. Tá, isso é meio óbvio, né, vendo a cena pós-crédito do episódio 8, mas não só o Daryl, mas também pode acontecer com a Sasha e o Abraham. O cara não botou aqui no texto, mas faz mais sentido os três serem levados do que escolher exclusivamente o Daryl. Não faz muito sentido só ser o Daryl. E aqui tá uma coisa meio óbvia, né? E depois tá escrito, e provavelmente o Daryl será morto pelo Negan. Agora, isso é uma teoria, não é um fato,
porque a season finale tá meio que fechado entre o Glenn e o Daryl. Então tá meio que 50% para cada um. Então essa parte aqui é apenas teoria, não tem realmente uma informação exata. Agora, o quinto ponto é, Carol amarra o Morgan e lhe dá uma surra. Então, o Morgan e a Carol estão desorientados, né? Eles estão caídos no chão. E tudo se baseia em quem vai acordar primeiro. Se a Carol acordar primeiro, eu não consigo ver ela dando uma surra no Morgan, porque parece ser uma coisa meio impulsiva, né? Meio, pô, eu não gostei de você, vou te dar uma surra. E, assim, parece uma coisa meio impulsiva. E a Carol não parece uma pessoa tão impulsiva assim. A Carol parece que pensa antes de agir. Agora, essa questão de amarrar o Morgan eu até concordo, né? Porque a Carol vê o Morgan como uma possível ameaça, vendo as suas decisões durante toda essa situação de perigo, de agressividade e tudo mais. O cara é zen, a Carol é psicopata, então são opostos. O sexto ponto é, o Glenn vai distrair os Walkers para salvar a Meg. Tá, isso tá mais do que óbvio, né, pô? O Glenn viu a Meg cercada e vai fazer o quê? Ficar olhando? Não. Então, é bem óbvio que isso vai acontecer. E o sétimo ponto é, o Rick fica louco ao ver o Cole sem olho e a Judith morta. Agora, o Cole sem olho é meio que tem muita chance de acontecer. Agora, a Judith morta é que meio que gera uma dúvida. A questão do Rick ficar louco, né, já foi dito em várias imagens que o Rick ia ficar maluco depois da morte de alguém importante, que pode ser a Judith, como também a Jessie, né? Então essa questão do Rick ficar louco e o Cole sem olho tem muita chance de acontecer. Agora, em relação a Judith, tem meio que 50% de chance, né? Porque é uma coisa perigosa de fazer isso numa série. O spoiler número 8, a Michonne mata o Lobo e o Ron. Tá, isso já foi mencionado anteriormente, a Michonne matar o Ron, mas eu acho que o Lobo pode acabar sendo morto pelos zumbis, porque ele vai estar cercado e por causa dos tiros ele vai acabar ficando sem munição, então eu acho que tem mais chance do Lobo morrer por zumbis do que a Michonne matar ele. Mas a questão do Ron ser morto por ela eu até concordo. O ponto 9 é, a Meg perde o bebê. Eu achei isso meio sem sentido porque a Meg, ela meio que precisa de um porto seguro. E o bebê, que no caso, que nos quadrinhos já nasceu e é chamado de Herschel Jr., sabe, o bebê tem que existir. Tem que existir. E, tipo, se a Judith morrer e o bebê também, quem vai ser o bebê lá da frente? Eu acho que a Meg tem que ficar com o bebê para ela se tornar uma líder e ela tem que perder o Glenn também, porque é isso que acontece nos quadrinhos e tá seguindo esse mesmo caminho. Então, eu acho meio sem sentido a Meg perder o bebê, então esse ponto 9 aí eu realmente descarto. A loucura do Rick vai fazer o Rick atirar no Morgan. É meio estranho isso porque o Rick e o Morgan são amigos, não é? Quer dizer, mesmo com alguns conflitos de ideias, mas eu não consigo ver o Rick ficar maluco ao ponto de atirar em alguém do próprio grupo, vendo que o Morgan realmente não fez nada demais. Ainda mais vendo que, como é que o Rick vai atirar no Morgan se a Carol vai fazer ele ficar incapacitado, né? Vai dar uma surra nele. É meio estranho, mas assim, eu achei isso meio exagerado, esse ponto 10 aqui eu meio que descarto. Mas se acontecer vai ser meio estranho, na minha opinião. Mas de qualquer forma, dos 10 pontos, esses foram os 10 spoilers sobre o texto. Eu pessoalmente acho que a pessoa apenas se baseou no que já existia para criar isso, e as pessoas estão tratando como se fosse uma verdade absoluta, porque tem muita coisa que não faz sentido e tem outras que são óbvias demais. Então, de modo geral, esses foram os 10 spoilers referentes ao texto. Se você acha que alguma coisa diferente vai acontecer, ou algo vai acontecer realmente, você pode comentar aqui embaixo. Como também você pode inscrever no meu canal, compartilhar o vídeo, ajudando assim o canal a crescer. Então esse é o vídeo, mostrando aqui os 10 spoilers que estão... os 10 possíveis spoilers que estão vagando aí pela internet. Eu espero que vocês tenham gostado. Foco na câmera, até o próximo vídeo. Valeu!